Vou deixar aquela lá, porque senão você vai cozinhando. Bom, pessoal, tem alguém aí? Tem alguém aí assistindo a aula? Ah, não, tá certo. Tá certo. Fiquei com medo agora porque ele pegou só um pedacinho. Falei, pronto. Legal, o pessoal tá entrando. Ver aqui como tá. Deixa eu ver, pessoal, se no sistema vai aparecer. Deixa eu ver uma coisa. Beleza. Ele não me deixa, pessoal, mandar o link para vocês. Do YouTube, ele transforma numa tela. É mole. Espera aí que eu quero dar o link para vocês entrarem no YouTube. Espera aí. Aguenta a mão aí, pessoal. Aguenta a mão aí que eu estou tentando pôr o link direto, que é melhor para vocês assistirem. Copiando. Deixa eu ver se eu consigo, porque com essa telinha dentro do sistema do curso, vocês vão ficar malucos para assistir, né? Espera aí, aguenta a mão aí. Estamos voltando para as nossas aulas. Editar. Aqui, vamos ver se aqui funciona. Vai voltar. Aí, agora deu. Agora deu. Mas quem tá aí, vamos dando um oi. Ó, o Vinícius tá ali, primeira aula. Pessoal, vocês estão vendo a tela do meu Logos. Vou fazer a aula com vocês diferente. Por quê? Porque muitos de vocês me perguntam a fonte, né? Ah, pastor, onde o senhor viu isso? Onde o senhor leu isso? E o que acontece? Agora a gente vai ler a publicação junto e a gente vai discutir sobre isso, tá bom? A gente vai conversar sobre isso, que aí a gente está vendo a revelação geral, entendeu? Então eu vou pegando as publicações e vou jogando aqui na tela do Logos e a gente vai estudando junto. A Vanessa pediu para lembrar vocês que as dúvidas vão ser tiradas quando? No final. Tá bom? As dúvidas serão tiradas no final. Vamos lá. A negação da revelação divina. Felipe chegou, Anderson Souza, beleza. Só que eu vou até minimizar essa tela, senão eu não vou aguentar. Bom, pessoal, a gente viu nas outras aulas de teologia sistemática, a revelação, a gente viu algumas coisas. A gente já passou pela questão da teologia em si, sobre o método de estudo teológico. A gente já estudou a questão da religião. Sabe aquela que os caras xingam a gente de religioso? Dizem que o religioso, eu não sei, é como se ser religioso fosse errado. Então, fica complicado, né? Então a gente já viu a parte da religião. Agora a gente está vendo a parte da revelação. Ah, pastor, mas a gente já não viu isso em Introdução à Bíblia? Então, agora nós estamos vendo isso de que maneira? Nós estamos vendo isso exaustivamente. A gente está vendo isso com mais detalhes. Hoje a gente deve estudar o quê? A gente deve estudar
tanto a... Hoje a gente deve estudar tanto a negação da revelação divina. A gente vai ver o manual de teologia, de doutrina cristã do Berkoff, e a gente vai ver alguma coisa nas institutas de João Calvino a respeito disso. Pessoal, você que é pentecostal, você que é arminiano, que não é calvinista, pelo amor de Deus, eu já falei disso no curso, não é para você apavorar. Como assim, pastor? É institutas de Calvino. Só que Calvino não tratou apenas da parte de soteriologia. Ele não tratou apenas de 5 pontos em sua obra. Tá bem? Então tem muitos pastores bons, pentecostais, arminianos, que estudam e pregam a obra de Calvino. Calvino não é apenas 5 pontos. Tá bem? Então fiquem tranquilos. A parte que nós vamos ver é sobre a revelação. Não tem nada a ver com o quê? Com a parte da soteriologia, dos 5 pontos, etc. Tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Pessoal, por favor, tá? Durante a aula, vocês deixem as dúvidas de vocês aí no chat. Você que está assistindo pelo sistema do curso, atualiza a página. Você vai ver que vai aparecer o link. Clica no link para você assistir no YouTube onde está acontecendo a aula, porque é melhor, tá? Porque lá você tem um local para você deixar suas dúvidas. Bom, então vamos começar o nosso estudo, né? Porque a nossa aula ela tem 1 hora de duração, 1 hora o pastor desliga tudo e beleza, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro vamos dar uma olhada no sumário de teologia Lexham, tá aqui, que é o quê? A doutrina da escritura e da revelação. É aqui que a gente está vendo a questão da revelação. Vamos ver o que essa publicação diz para a gente a respeito do que? Dessa doutrina da Escritura e da revelação de Deus. Deus deve revelar-se para que o conheçamos. Deus se revelou como Criador através de suas obras da criação e da providência, mas revelou-se especialmente como Redentor através das Escrituras e do seu testemunho inspirado por seu Espírito, a obra salvífica de Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, pessoal, é que Deus se revelou. Ele quis se revelar a nós da forma correta, tá bem? A doutrina das Escrituras e da revelação é muito importante, porque prepara o terreno para qualquer coisa que queiramos dizer em todo o campo da teologia. Ou seja, a Escritura e a revelação de Deus para nós é a base para tudo que a gente possa falar em termos de teologia. E quando a gente fala teologia, nós já estudamos a questão do termo teologia. Lembram-se? Sobre se existe o termo, o que é a teologia, como estudar a teologia. O termo teologia, nós temos em grego diversos aspectos dele, onde nós podemos traduzir como palavra de Deus, por exemplo. Olha que coisa importante, muitos desdenham da teologia. E a teologia ela está embasada onde? O estudo de Deus. Eu não estou falando da teologia que é colocada em geral aí nesse mundo. A gente está falando da teologia, da sã doutrina. É isso que nós estamos aprendendo. Quando falam em teologia, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós estamos falando o quê? Da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da lógia de Deus. Então, deixe isso, entenda muito bem. Quando alguém chegar para você e vier com aquela história, a letra mata, mas o espírito vivifica, você já tem essa resposta na ponta da língua. Primeiro você vai explicar que dali está se falando em Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento, lei e Novo Testamento, graça, Cristo, e não necessariamente de estudo e de palavra de estudar.
E aí você vai explicar o que é a teologia na qual os cristãos seguem. Por que a teologia dos adeptos dos deuses nórdicos não deve ser chamada de teologia? Ah, pastor, porque eles servem demônios. Não, eles não servem demônios. Como assim, pastor? Não, Thor não é um demônio. Ele é um mito, ele é inexistente. Isso é uma questão que nós precisamos entender, que a Bíblia é muito clara. Então, quando alguém chega para vocês e fala, não, porque aquele está possuído por um Zé Pilintra, aquele por um tranca-rua, eles estão sendo possuídos por demônios. Não, existem anjos caídos, existem os demônios, que sim, que atuam nesse mundo onde nós vivemos, que não pode tocar, logicamente, na vida daquele que é o quê? Que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sem dúvida. Existe, ninguém está falando que não existe. Mas essas questões que colocam esses adeptos de batalha espiritual e etc., onde eles colocam tranca-rua, mas e os espíritos que descem nos centros de Umbanda, por exemplo, nas religiões afro? O que é aquilo? Sugestão ou charlatanismo. Tá, pessoal? Porque não existem. Então a única teologia é a teologia que nós cristãos estudamos, porque é o quê? O estudo de Deus. Partindo do pressuposto que só o nosso Deus, só o nosso Senhor é Deus. E quando Deus coloca a idolatria, perceba que ele coloca sempre imagem como outros deuses. Quando o povo saiu do Egito, o que eles adoraram no meio do deserto que deu aquele mafuá todo? Me respondam. Quero que vocês me respondam aqui nos comentários. O que foi que eles adoraram? Um bezerro de ouro. Uma imagem feita por homens. Vocês já viram a imagem? Porque a Aparecida é a Astarote moderna. What? É, pastor. O que é a Aparecida? A mãe de Cristo. Não, ela é uma estátua que estava no fundo do rio, foi pega por pescadores e aí teve um milagre da multiplicação de peixes, entre aspas. Mas é um ídolo feito por homens. Então você percebe que não existe outro Deus. Então a teologia só existe com nós cristãos. Não existe teologia nórdica, não existe teologia afro, não existe teologia budista, não existe teologia do Sinfrônio de Pindamonhangaba. Não existe. A única teologia, que é o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, é a teologia cristã. Porque Deus, a nossa trindade, o nosso Deus uno e trino ao mesmo tempo, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o único Deus. Por que eu falei no singular? Porque eles são um ao mesmo tempo que são três. Eles são o único Deus existente. Não existem outros deuses. Quando Deus se refere a outros deuses, não se refere a criaturas reais. Quando se refere a outros deuses, se refere a mitos que as pessoas criam. Eu sempre dou esse exemplo, pessoal. Eu assisti um episódio de Star Trek Nova Geração, onde a Enterprise chegou num planeta que ele era referente, vamos pôr aí, antes da idade feudal da Europa, por exemplo, era o nível de desenvolvimento deles. Qual era o problema deles? Se eles vissem alguns dos tripulantes da Enterprise, iam interpretá-los como deuses. E é isso que acontecia. Você vê os índios brasileiros, o que eles adoram? Eles adoram o sol, eles adoram a lua e etc. Isso não é Deus, isso são corpos celestes criados por Deus. Amém? Fechamos nessa então? Fechamos nessa? Então, vamos continuar. A realidade de Deus é que ele somente pode ser conhecido se ele tomar a iniciativa de ser conhecido. Podemos ver isso até mesmo por analogia com grandes pessoas em nossa experiência humana. Se você está tentando entrar em contato com um presidente ou um governante muito importante, não cabe a você decidir se conseguirá. Olha que analogia. Se você quer falar com o Bolsonaro, não cabe a você
decidir falar com ele ou não. Você tem que ver a agenda, você tem que ver se ele quer falar com você. E Deus fez isso. Ele é o Todo-Poderoso, é o Grandioso. Então ele decidiu falar com você. Através do que ele decidiu se revelar. Então, se o Bolsonaro quiser falar com você, ele vai decidir atender o telefone, ele vai decidir te ver, ele vai decidir responder tua mensagem, ele vai decidir vir na tua casa. Tá? Você geralmente espera a iniciativa deles, o movimento deles em sua direção para fazê-los se abrir para você. Nós esperamos, Deus se abriu para nós. Nós esperamos o quê? Se eu tentar entrar em contato com o presidente, nós esperamos conseguir falar com ele. Entendeu? Que de um modo infinitamente maior é onde nos posicionamos como criaturas em direção ao nosso Criador. Ele se dará a conhecer quando decidir assim fazê-lo. Ah, pastor, por que nós temos eleitos, por exemplo, que só vão se converter quando são grandes? Porque é o momento que Deus decide se revelar para esse homem. Certo? É Deus que decide se revelar. E é no horário certo, na hora certa, no momento certo, da vontade de Deus, no momento certo, de acordo com os planos de Deus. Deus, de fato, escolheu-nos se a conhecer de várias maneiras. A maneira mais ampla é através da revelação geral, revelação através da natureza. Lembra? Eu explico para vocês sempre sobre a revelação geral. Quando nós vemos Deus em tudo, até mesmo naquilo que o homem faz. Quem acompanha o canal, eu já dei o exemplo do Moonfire, lembra? Vamos lá. Como tem aluno que pode não ter recebido essa mensagem, não vou eu tirar do lugar que eu acabei de arrumar. Esse livro aqui, ó. Eu amo esse livro. Tá vendo? E eu amo estudar a exploração espacial. Mas, pastor, exploração espacial é coisa do homem. É o homem que construiu a nave. Tá, e quem foi que permitiu ao homem fazer isso? Quem foi que deu sabedoria ao homem para fazer isso? Deus. Quando você abre a janela da tua casa e vê esse céu azul lindo e maravilhoso que você encontra aí, de onde você acha que você vai tirar isso? Certo? Então, a revelação geral é Deus em todos os lugares, entendeu? É com esse tipo de revelação divina, né? E com esse tipo de revelação divina, não nos parece que esperamos que Deus tome a iniciativa. Nascemos em uma situação em que o que pode ser conhecido sobre Deus invisível nos é revelado através do que é visível. Em nossos encontros com o mundo, enquanto nos movemos no tempo e no espaço, e entre outras pessoas, interagimos com coisas que podem ser conhecidas sobre Deus. E na vida interior privada, de nossa própria consciência, a lei de Deus ressoa em nosso interior. Aí que tá, pessoal. Olha só. Lembra que eu falei o quê? Que a questão da revelação é como se nós comparássemos que você tenta falar com o presidente e o presidente decide falar com você. Deus criou todas as coisas dessa forma e no momento em que nós vemos toda essa grandeza, nós sabemos que ela vem de algum lugar. Nós entendemos que tem algo aí. Tem algo maior. Por isso que um índio acaba rendendo o culto ao sol, porque ele não tem ninguém para entender e levar a palavra de Deus para ele entender quem é o verdadeiro Deus. Você está entendendo? Então existe todas as coisas. Então podemos dizer que a revelação geral é quando é o ato de você fazer a ligação para o presidente. Então essa revelação nós vivemos, nós temos intrinsecamente, nós temos dentro de nós algo que clama por Deus. Nós entendemos que existe algo, principalmente para o salvo.
Ele entende que existe algo de diferente. Ele busca alguma coisa, alguma verdade. Mesmo a Terra sendo poluída com as filosofias desse mundo, sendo poluída com os erros desse mundo, existe uma coisa no homem onde ele olha para isso tudo, pera, tem alguma coisa. Então isso é o ato do pegar o telefone. Alô, queria falar com o seu Vardi. Queria falar com o seu Jair, desculpa, de onde eu tirei Valdir? Oi, eu queria falar com o seu Jair Messias, por favor. Aí vamos continuar. Mas para que Deus se torne conhecido de uma forma verdadeiramente definitiva, do tipo que poderia distingui-lo dos ídolos, precisamos da revelação especial. Se você tentar sobreviver apenas com a revelação geral, o problema é que você saberá que existe um Deus, mas você pode confundi-lo com vários objetos apresentados aos seus sentidos. Para identificar o verdadeiro Deus, você tem que ouvir dele quem ele é. O que eu falei do índio para você? A revelação geral você vai entender que existe um Deus, que existe algo maior. Só que se não houver a revelação especial, se não houver a revelação que mostre pra gente quem é o Deus, como funcionou tudo isso, se Deus não se identificar, se Deus não responder, ou seja, é o caso que se o Jair não atender o telefone, oi, sou eu, presidente Jair Bolsonaro ao seu dispor, o que eu posso falar? O que o senhor precisa? O que você quer? É lógico que o presidente, né, a gente tem a imagem errada de que o presidente, ele foi eleito para mandar em nós estarmos sobre nós, né? Quando na realidade ele está lá, falei desse jeito, porque ele está lá para nos servir. No nosso caso, nós existimos para servir a Deus e não o contrário. Mas é uma analogia, tá, pessoal? Entendem onde eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Revelação geral, nós entendemos, existe um Deus, existe algo maior. Onde saiu o sol? De onde viemos? Para onde vou? Para que sirvo? Qual o sentido da vida? Tem algo aí. Tem um Deus. Existe um Deus. Tufe o sol. Oh, o sol! A luz do dia. É o que acontece com os índios. Oh, o governante. É o que acontece com os socialistas, com os comunistas. O Estado. Agora, o ato de ligar. Agora, o ato de atender a ligação está onde? Está na Bíblia, está na revelação, está no ato de Deus atender seu telefone e falar: eis-me aqui, filho, vou te falar o que você quer, o que você deve fazer, o que eu quero de você, qual o seu papel no meu plano. Vou te contar a história de amor pela tua vida. Vou te contar aqui como eu te escolhi para te tirar do meio das malhadas, para te tirar... E quando a gente diz do meio das malhadas, não é a música da Ludmilla Ferber, que é uma música linda, eu acho linda, cada vez que eu ouço eu choro, entendeu? Que eu sou um belo de um chorão, entendeu? Te tirar de trás das malhadas, porque você está desempregado, ele vai te colocar de um dia para o outro como governador do Egito. Não é isso. Quando ele fala te tirei das malhadas, ele te salvou da morte. E quando eu falo morte, não é da morte da gente ir aqui para o túmulo, mas é para a morte eterna, que é para o inferno, é para o choro e ranger de dentes que ele te salvou, que ele te tirou. Então, quando eu te tirou de trás das malhadas, ele está falando da salvação. Porque não vale nada o tempo aqui. O tempo aqui não é nada. Não é nada. Amém? Continuando. A revelação especial assume muitas formas, que são teofanias, tá? Aparições de Deus, sonhos, visões, profecias, mesmo tradição. Normalmente, a revelação especial refere-se à nossa compreensão de Deus através da Bíblia. Ah, mas o Senhor falou sonhos, visões, profecias, que estão na Bíblia. Foram usadas o quê? Para a construção da Bíblia, que é a palavra de Deus.
Amém? Nós sabemos sobre outras formas de revelação especial somente através da Bíblia. Assim como queremos uma teologia bíblica sobre qualquer coisa, queremos uma teologia bíblica sobre a Bíblia. Queremos entender o que é a Escritura nos próprios termos da Escritura, como é inspirada por Deus, como ela realmente corresponde às realidades factuais, como Deus tornou conhecido, quais escritos são de fato canônicos, que é o modo de Deus governar a igreja e se fazer conhecido. E tudo isso vem sob o título de Escritura e Revelação. Deus se revela através da Escritura. Amém? Vamos lá, eu vou me segurar, não vou responder. Amor, Samuel tá me ligando. Amém. Vamos lá. Agora, pessoal, essa parte mais pormenorizada da revelação, a gente já viu alguns pontos, como você está vendo aqui do meu lado esquerdo, tá? Você está vendo aqui do meu lado esquerdo, revelação em geral, certo? A revelação, é isso que nós estamos estudando, a revelação em geral. A ideia da revelação, distinções aplicadas à ideia da revelação, a revelação natural e sobrenatural, a revelação geral e especial, tá bom? Um geralzão dela, né? E agora a gente vai começar aqui, ó, a negação da revelação divina, tá bom? Nós vamos dar uma olhada nisso. Onde está isso, pastor? Vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Está em outra publicação. Eu já separei, isso daqui nós vamos ver, se você tiver aí na tua casa, você pode acompanhar, que é o Manual de Doutrina Cristã de ninguém menos do que do Louis Berkhof. Tá? Deixa eu ver aqui na tela, se você... Tá? Então é o Manual de Doutrinas Cristãs do Louis Berkhof. Na página 26 a gente vai entrar aqui, ó, a negação da revelação divina. Tá bom? Então vamos lá. O fato da revelação divina foi com frequência negado de uma ou de outra maneira. Tanto a revelação geral como a especial, mas a primeira menos do que a última. Por quê? Pessoal, lembra que a gente falou da revelação geral, que é o que está onde? Na natureza, certo? Está em todas as coisas. Então, se você pegar um mal intencionado, que quer, por exemplo, vamos pegar o mal intencionado como socialistas, como a esquerda. Ah, pastor, isso é política. Não, não é política. Olha só como isso é pura teologia. Sabe por quê, pessoal, não é política? Porque não existe nada que esteja fora do nosso Deus. Tudo foi criado por ele e tudo existe nele. Sem ele, nada existe. E fora dele, nada existe. Isso é muito sério que você precisa pensar. Então, o que acontece? A revelação geral mostra... O que eu falei que a revelação geral faz pra gente? Mostra que existe algo acima de nós. Mostra que existe um Deus. Mostra que existe algo maior. Legal? Já expliquei isso para vocês. Agora, o que acontece? Por que a revelação geral não é tão atacada? Porque os mal intencionados usam essa necessidade, isso vai cair também no comentário que um dos alunos fez agora, mas eu não posso olhar. Então o que acontece? A revelação geral é aquela fome por descobrir a Deus, por descobrir Deus. O salvo tem isso, o eleito tem isso. Essa fome de que existe algo a mais. Então nós podemos entender que, por exemplo, o eleito, você pode ver que o eleito sempre é o cara dos mais depravados. Por quê? Porque ele tenta buscar coisas para preencher o que a gente chama de vazio. Quem nunca ouviu na igreja aquele termo? Ai, a pessoa tem um vazio que é preenchido por Deus. Por mais que ela busque a bebida, por mais que ela busque a mulherada, o cara continua tendo aquele vazio. Vocês já ouviram falar disso? Esse vazio é a necessidade de preencher com algo. E é o quê? É a questão que a gente falou na revelação geral. E o que acontece? A revelação geral é utilizada por mal intencionados. Dá um exemplo, o socialista. O que é o socialismo? Eles inventam um monte de mentira de cuidar daquele que é humilde,
Mas para quê? Para dominar, para entrar no poder, para criar um Estado grande e forte que vai escravizar esse povo, colocar esse povo como escravos enquanto eles vivem na riqueza e se esbaldando. Isso é o socialismo, o comunismo, todas as ideologias de esquerda. Tá? Então, como eles atacam isso? Mostrando que o governante é o salvador da pátria. O Estado tem que ser grande, porque o Estado é a sua mãe. O Estado é o seu Deus. Lembre-se o que houve na União Soviética e o que existe até hoje na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, o japinha lá do cabelo engraçado, ele é Deus. Quando o pai dele morreu, a população teve que sair às ruas e chorar. Porque ele é Deus. Ele é uma divindade. Então o Estado, o supremo líder, ele se torna Deus. Então a negação da revelação divina, quando a gente chega na negação da revelação geral, a gente tem uma revelação, uma negação mais branda. Eles só negam a parte de que tudo foi criado por Deus. Na União Soviética, eles transformaram as igrejas em museus do ateísmo, onde eles mostravam coisas puxando a pessoa para o ateísmo. Por quê? Porque a pessoa não poderia crer em Deus e crer apenas no partido. Vamos lá, agora isso tem a ver com a pergunta que o nosso irmão colocou aí. Outro uso da revelação geral. Eles até tocam no nome de Deus. Outro uso indevido. Entendeu? Como eles manipulam a revelação geral. Por que a revelação geral se torna muitas vezes manipulável, pessoal? Porque ela está aqui. É onde nós estamos inseridos. Então esses caras vão, até usam o nome de Deus, mas aí eles vão e puxam para o lado que não é. Quando a gente fala de Deus, a gente vê de salvação, a gente vê os planos de Deus, a gente vê a vontade de Deus, a gente vê o entendimento que somos pecadores, a gente vê o entendimento que somos pequenos, a gente vê o entendimento que somos errados. Tá percebendo o que eu estou dizendo? Agora, a teologia, a revelação geral para esses caras, eles até te apresentam a Bíblia, eles até te colocam Deus, falam até do sacrifício de Jesus, mas aí eles torcem para quê? Para que você faça um voto, para que você tenha carro zero, para você conseguir seu carro zero, para você conseguir sua vitória. Ele tira os olhos da eternidade, tira os olhos de Cristo, daquilo que eu falei para vocês, da salvação de Cristo, do sacrifício de Cristo, por ter nos livrado daquela morte, ter nos livrado do choro e ranger de dentes. Não, eles desviam para essa terra, para o piscar de olhos que não tem a mínima importância, para as coisas materiais, para o dinheiro, para o status, para desencalhar. Estão entendendo? Eles desviam. Isso é uma manipulação da revelação geral. Por quê? Porque nós podemos entender que a revelação geral ela seria um apoio. Tá? Então ela é menos negada. Vamos dizer que uma parte dela é negada. Eles confirmam que existe algo maior, mas eles substituem algo maior pelo status, pela vitória financeira, pelo voto, pelo bispo, pelo templo de Salomão. Percebe que voltam até as imagens, até toda a idolatria, como Arca da Aliança, idolatria ao óleo de unção. É idolatria. Uma igreja hoje que põe uma Arca da Aliança no púlpito é idolatria. Está desviando. Então, no momento de colocar o Cristo, o Senhor crucificado que morreu pelos nossos pecados, o que eles colocam?
Eles substituem aquilo que os convém. Então eles pegaram e tiraram uma parte da revelação geral. A hora que chega na revelação geral vai tudo bem. De repente eles enfiam o pé na jaca. Eles aproveitam essa situação. Tá? A negação da revelação geral. O ateísmo que nega a existência de Deus... Desculpe, pessoal. O ateísmo que nega a existência de Deus naturalmente discorda de toda a revelação. Assim também o agnosticismo, que não crê que o homem possa conhecer a Deus e, portanto, fala dele como o grande desconhecido. O panteísmo, ocasionalmente, pretende crer que Deus se revela. Todavia, a ideia da revelação não cabe absolutamente em seu sistema. Não reconhece a existência de um Deus pessoal que pode conscientemente, voluntariamente revelar-se. E mesmo que reconhecesse, não haveria qualquer objeto fora de Deus, ao qual ele pudesse fazer-se conhecido. Para ele, Deus e o homem são um. A negação da revelação especial. O deísmo do século XVIII, conquanto reconhecesse a revelação geral de Deus, negava a necessidade e possibilidade e a realidade de qualquer revelação especial. Olha só. Julgava a revelação geral de Deus como suficiente até mesmo para o decaído, e considerava a ideia de sua insuficiência um menosprezo da sabedoria ou do poder de Deus. Dava a entender que Deus foi insuficiente, seja na sabedoria ou no poder necessário para criar um mundo que cumprisse todas as exigências de uma revelação divina, sob todas as condições, sob a influência do idealismo panteísta. Também a teologia liberal da atualidade nega a revelação especial de Deus, reduz a Bíblia a uma parte de sua revelação geral e simplesmente elimina a distinção entre o natural e o sobrenatural. Então, entendem por que a gente ataca tanto? Agora vamos voltar. Eu não dei o exemplo do socialismo e do comunismo? Eu dei esse exemplo para vocês, não dei? Lembra que eu falei que não é política? Que tudo está em Deus e tudo precisa ser analisado de acordo com Deus? Vocês lembram que eu falei isso? Tudo tem que ser analisado de acordo com Deus. Então isso não é política. Tem que deixar isso bem claro. Lembra que eu falei do socialismo? Por que você vê os pastores que você vê ao lado de esquerda, que apoia candidato de esquerda, partido de esquerda, que está engajado, que está militando nos partidos de esquerda, ou são pastores que não estão nem aí com a palavra de Deus, eles estão aí com o que aquele candidato de esquerda vai dar para ele. Então ele aceita aquele candidato de esquerda dentro da igreja dele, por quê? Ou porque o cara deu alguma coisa, ou porque ele bancou alguma coisa, ou então porque ele é membro da igreja e ele contribui bem, porque eu já vi, viu? Pastor com mais de um candidato a vereador na igreja, e ele ajudou, em 100% das vezes, ele ajudou não o candidato que estava alinhado ideologicamente com as coisas de Deus. Ele ajudou o candidato de esquerda que dava dízimo gordo na igreja. Por que a gente vê? Primeiro, esse pastor ele não está preocupado com o evangelho. Ele está preocupado no toma lá da cá dessas ovelhas que estão na igreja. Ô louco, pastor. Ele está preocupado o quê? Em ter... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele está preocupado em ter ganho. Em ter ganho em cima da palavra de Deus. Ele não está preocupado em defender um candidato, virar para o candidato e falar, não, você é a favor ou é contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Ponto para você. Aí ele põe muitas vezes lá um cara que vai se virar contra ele. Mas ele não está nem aí, porque o objetivo dele não é Cristo, o objetivo dele é se dar bem. O outro lado, aquele militante ideológico, defensor das minorias, que praticamente está quase falando que Cristo é o culpado pelo cara roubar e matar. Sabe esse?
Por que ele se envolve com movimentos de esquerda? Por que ele se envolve e milita para eleger o supremo, o líder supremo? Por que ele defende Che Guevara, Lenin, Stalin, assassinos? Porque ele segue uma teologia liberal. A teologia liberal diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, então não existe uma revelação na palavra de Deus. Porque apenas uma parte dela é palavra de Deus e isso é porque está de acordo com a revelação geral. Importante para eles é a revelação geral. Então o ser humano, eu tenho que ajudar o ser humano porque a revelação geral tem que transparecer as grandezas de Deus. Você percebe como o buraco é mais embaixo? Como aonde prende o pino para travar, para segurar, onde prende a corda. O buraco onde amarra a corda do barco é mais embaixo? Para o barco não sumir? Então, pessoal, nós temos que estudar a teologia, nós temos que entender de onde vem. Percebem, então, a importância, por que o Nascido, já é a terceira vez aqui dentro do curso do Nascido, que vocês estão estudando de novo revelação? Vocês entendem a importância disso? Porque, pessoal, a palavra de Deus, ela não traz para a gente pouca coisa, não. A palavra de Deus, ela é exata, até mesmo, olha só, isso é muito importante, tá? A palavra de Deus, o culto que é feito hoje nas igrejas, eu já participei de culto que teve de tudo, foi tudo, menos um culto. 2 horas de cantoria, aí entrou carro para fazer áudio mensagem, né? Mensagem para o pastor, porque era aniversário do pastor, depois balé, depois teatro. O culto a Deus segue segue uma liturgia específica na Bíblia. Porque um exemplo claro para disso para vocês é a questão da arca quando voltou para Israel. Lembra? A arca foi levada pelos inimigos, mas aí os caras se lascaram tanto com a arca lá que tiveram que devolver. Quando a arca voltou, a carroça passou num buraco e a arca ia cair. O que o rapaz que estava na carroça fez? Opa! Segurou. Você vai me falar que aquele cara, que ele estava com segundas intenções, que ele estava assim amaldiçoando a arca? Não, era para a arca, o instrumento que simbolizava a presença de Deus, ia cair, podia quebrar, riscar, sujar algo santo. Não, vou segurar, porque Deus entende. O que aconteceu quando ele tentou segurar a arca? Ele morreu, ele foi morto. Mas, pastor, ele não estava fazendo bem? Estava fazendo bem. Só que ele não fez o bem da maneira como Deus requisita. Então, o culto a Deus é uma coisa muito séria. A gente não pode cultuar do jeito que a gente quiser. A gente não pode adaptar o culto à plateia, como acontece hoje. E assim é a teologia. Você não pode adaptar a Bíblia às filosofias terrenas, como o marxismo e nada. Mas sim, você tem que adaptar estas filosofias. Tem filosofia que não dá para você adaptar a palavra de Deus, né? Porque elas são nefastas, como o marxismo, o leninismo, como o nazismo, o nacionalsocialismo, a social-democracia. São malditos, são assassinos. Então elas não têm casamento com a Bíblia. Para ter casamento com a Bíblia, você tem que adaptar a Bíblia a essas filosofias grotescas. E isso não pode acontecer, porque a Bíblia é soberana. Tá aí a importância para você entender como ela foi revelada e chegou até nós. Pessoal. Vamos lá, a gente já viu aqui a negação da revelação geral. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nas institutas de Calvino, que eu separei já aqui para vocês. Principalmente se eu clicar na janela certa, vai ajudar. As institutas, volumes 1 a 4, tá aqui as institutas de Calvino.
nós vamos dar uma olhada o quê? A ignorância e depravação. Esse capítulo das Institutas, capítulo 4 das Institutas, tá? Do livro 1, diz assim, ó, este mesmo conhecimento é sufocado ou corrompido em parte pela ignorância e em parte pela depravação. A gente vai ver o quê? O que nos afasta da revelação, o que turva, o que ajuda a turvar a revelação. Vamos dizer assim que na ligação telefônica, quem tinha telefone antigamente, o pessoal mais da minha idade vai lembrar disso. Quem tinha telefone analógico na época, que às vezes você ligava e dava linha cruzada. Tocava teu telefone, você atendia, você escutava a pessoa falando do outro lado e ela não te escutava, você escutava, ou então você escutava a conversa de outra pessoa no telefone. Quem nunca passou por isso? Linha cruzada. Então, o que provoca, o que ajuda a acontecer essa linha cruzada, vamos dizer assim? Quando essas ideologias nefastas se juntam, entendeu? Para quê? Para nos afastar de Deus. O que provoca isso? O que deturpa os nossos olhos da revelação? Vamos lá. Primeiro, superstição. Não existe um veneno maior para turvar a nossa visão da revelação que Deus tem para a nossa vida, para o nosso coração, do que a superstição. A superstição é horrível. Superstição, pessoal, não é só aquele negócio de passar debaixo da escada e ter azar, quebrar espelho e ficar com 7 anos de azar. Superstição vai muito além disso. A superstição, cara, certas coisas que nós vemos na igreja hoje, por exemplo, eu no seminário tive um professor que ele lecionando, sabe o que ele falou? Que quando a pessoa manifestava com capeta na igreja, né? Quando a pessoa manifestava com demônio na igreja, você sabia o nome do demônio. Lembra que eu falei que esses demônios, tranca-rua, não sei o que, isso não é demônio, isso é mito, certo? E falar mais uma vez, eu não falei que não existem, que não existe demônio. Só falei que estes são mitos. Estes não existem, tá bom? Bom, nós vamos chegar na parte de angelologia. A gente vai estudar os anjos caídos para vocês entenderem do que eu estou dizendo, né? Ele falava, por exemplo, que você via se o demônio era Tranca-Rua, Maria Padilha, Zé Pilintra, tal. Minha mãe e eu, a gente era macumbeiro pra dedéu, tá, pessoal? Antes de eu ser pastor. Então eu sei do que eu tô falando. Entendeu? Descobria pela posição da mão da pessoa manifestada. Então, se a mão ficava assim, era um capeta. Se a mão ficava assim, era um capeta. Se a mão ficava assim, era outro capeta. Isso é superstição. São coisas trazidas para o cristianismo. Quer outra coisa? Esse negócio de ficar entrevistando o capeta dentro da igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vim do neopentecostalismo para a teologia reformada. Eu fiz o caminho inverso, certo? Eu fiz. Então eu vi muita coisa maluca. E existia uma regra, que o demônio só sairia daquela pessoa se falasse o nome. Então, só que isso não tem nada a ver com teologia. Isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com uma superstição dos filósofos antigos, dos pagãos, porque os pagãos acreditavam em demônios. E essa figura do demônio, como nós conhecemos hoje, o chifrudo vermelho com casco de cavalo, com casco de bode, isso vem de lá, vem do paganismo. Não tem nada a ver com os anjos caídos de verdade. Sim, os anjos caídos, eles foram jogados fora do céu, junto com Satanás, são contra o Senhor. Só que eles estão debaixo do poder do Senhor. Lembra que eu disse que nada existe se não for pelo Senhor? Nós vamos estudar tudo isso, calma. Então a superstição é a primeira coisa que turva. Muita superstição, muita coisa. Por exemplo, você ficou sabendo que o filho daquele pastor que você fazia parte
Ai, meu Deus do céu, teve um problema de coração, ficou ruim, tá lá na casa do pai, mulher largou dele, mas também, né, pastor, você viu o pecado que ele cometeu? Ele virou tatuador, se tatuou toda a esposa dele, meu Deus do céu. Superstição. Como, pastor? Mas tatuagem não é pecado? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então quer dizer que eles deixavam a parede do templo desbotar, ficar que nem aqueles filmes de terror que a gente vê, aqueles prédios abandonados, aquelas folhas de... Como é que chama? De tinta, né? Que cai, pipoca, cai tudo mofado, tudo velho, tudo sujo. Então, porque é o templo, eles faziam isso com o templo? Não! De tempo em tempo, eles pintavam a parede do templo. Então não é errado a mulher passar maquiagem, lógico. Para que a mulher está passando maquiagem? Para sensualidade? Aí é pecado. Isso tem um paralelo com a tatuagem. Que nem a tatuagem. A Vanessa tem uma cruz aqui, ela tem uma cruz aqui, o versículo do nascido de novo aqui, para ela se lembrar que ela nasceu de novo. E ela tem aqui um pardal aqui atrás. Entendeu? Ela chama de urubu, eu chamo de pardal, né? Porque é preto, ficou mal feito, tadinha. Né? E aí? Ah, pastor, mas espera aí. O problema não está na tatuagem em si. A passagem da Bíblia que fala de tatuagem fala sobre o quê? Para não marcar a pele em rituais. Em rituais a demônios. Entendeu? Então é disso que a Bíblia está falando. E aí? Superstição, engano, entendeu? Trazer adendos à palavra de Deus que não existem. Por exemplo, eu acho feio o cara inteiro tatuado até a cara. Eu acho feio não, eu acho horrível. Tudo que é exagero se torna pecado. Então nós temos que tomar cuidado. Entende? Então, vocês estão pegando o que eu estou dizendo? Então, vamos correr aqui nas institutos, porque nós temos menos de 10 minutos de aula. E eu ainda tenho que dar uma olhada nas perguntas e responder as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Vamos ver o que nosso querido Calvino falava disso. Superstição. Mas assim como a experiência atesta em todo ser a semente da religião divinamente implantada, assim também dificilmente se encontra um em 100 que faça medrar o que lhe foi gerado no coração. Porém, nenhum em quem chegue à maturação, muito menos o fruto, apareça a seu tempo. De fato, seja que uns, em suas próprias superstições, se perdem, seja que outros, de propósito firmado de Deus, impiamente se alienam. Afinal, todos se degeneram de seu verdadeiro conhecimento, e assim resulta que no mundo não subsiste nenhuma piedade genuína. Entretanto, ao afirmarmos que alguns que foram trazidos à superstição resvalam pelo erro, não quero com isso dizer que a sua ingênua incipiência nos isente da culpa. Que eu não vou ler tudo, pessoal. Apostasia. O outro item, apostasia. O que é apostasia? Apostasia. Apostasia, muitas vezes, ela é gerada pela moda do que está acontecendo. Como assim, pastor? Vamos voltar ao que está acontecendo nas escolas hoje. O que quer se ensinar nas escolas? A Agenda da ONU 2030, certo? O que ela prega? Aborto, sexo livre, igualdade de gênero. Vocês estão percebendo? Então, a criança ela é bombardeada com todo esse lixo, com todo esse erro. Isso muitas vezes vai gerar no coração dela o quê? Apostasia. Que é o que apostasia, pessoal? Apostasia não é simplesmente você não crer em Deus, mas apostasia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É viver prazerosamente contra a vontade de Deus. É se colocar contra Deus, é ter a ilusão de que você pode batalhar contra Deus.
Percebe o tamanho do problema? Percebem? A apostasia é muito mais do que simplesmente você falar alguma coisa atravessada, ou você cometer um pecado. É você viver e ter prazer em viver assim. Vamos dizer assim, que é o prazer não apenas no pecado, mas o prazer em desgostar a Deus, em conflitar a Deus, o prazer em achar que você está fazendo mal a Deus. É a fusquinha, é a rixa com Deus. Eu vou fazer isso para atingir a Deus, para mostrar a Deus que eu sou forte, para mostrar a Deus que eu sou, que Ele não é nada, que não existe Deus, que eu sou. Entendem o que é apostasia? Isso é uma coisa que turva os olhos de muitos eleitos e faz demorar mais para eles acordarem para Deus. Mas o eleito vai acordar para Deus independente de qualquer coisa, né? Outro, quem conhece esse aqui, quem não conhecer esse, eu vou dar um pirulito. Pirulito daqueles grandão colorido. A idolatria. O que é a idolatria? Ah, pastor, como o senhor falou lá, o bezerrão de ouro, o bezerrão de ouro, o que é idolatria? O seu bonequinho do Calvino. O seu bonequinho do Calvino. O seu bonequinho do Spurgeon que veio no box 95. Pastor, o senhor está sendo idólatra, pastor. Que coisa feia. Teve até um bobão sincero aí da internet que falou que o senhor é idólatra por causa do Calvininho. Entendeu? Reclama dos católicos que em Deus a imagem da Maria, mas o senhor é idólatra. Ó, o Spurgeon de óculos 3D ainda. Ó, o Carvininho cabeçudo, a cabeça dele é quase metade do corpo dele. Se a cabeça de um ser humano em média pesa 5 kg, só a dele deve pesar uns 15. Tá? Ó, tá? Cabeçudinho. Tá? Não, pessoal, não é isso só a idolatria. Primeiro que eu não presto culto a eles, eu acho bonitinho. Tá? O Calvino, toda vez que eu olho para ele, eu lembro dele apontando para a Escritura. Tá? Eu lembro para ele apontando para a Escritura. A Escritura, a fonte é a Escritura. Isso daqui é um pedacinho de resina. Tá? A idolatria não é apenas prestar culto a imagens, quer seja de Calvino, de Santos ou Arca da Aliança. Não é só isso. Lógico, se você prestar culto a isso, você está errando, né? Você está sim errando. Mas não é. Tá? A idolatria é aquele cara que ele perde o culto, mas ele não perde a academia. Você chega em casa, ele tá lá, que injeta drogas no corpo dele, porque ele quer ficar sequinho, ele quer ficar com os músculos perfeitos. Aquela mulher que se preocupa só com a aparência, entendeu? Que fica parecendo uma uva passa de tanta cirurgia plástica. Aquela mãe que coloca o riso, a alegria dos filhos, em vez da correção a esses filhos. Isso é idolatria. Porque tem mãe que, nossa, o filho é o reizinho. Isso é idolatria. É a esposa que, se o marido falar, não quero mais saber do sem negócio de igreja, hein? Ó, tá aqui um cramunhãozinho, você vai ajoelhar para esse cramunhãozinho todo dia. Isso é idolatria. Não idolatria ao cramunhão, a estatueta do cramunhão, mas é idolatria ao marido. Não, meu marido é meu mundo. É a minha família é de Cristo. Outra, aquela mulher que vive aporrinhando o marido para ir para a igreja dela. O marido não quer. Não pode convidar? Pode, mas antes de mais nada, a mulher ou o homem, tá? Tem marido também que fica pegando o pé da mulher para a mulher ir para a igreja dele, tá? Mas não se preocupa com o testemunho que está dando dentro de casa.
Muitas vezes é uma mulher fofoqueira, é uma mulher que não cuida do marido. Eu já aconselhei casais que o cara não aguentava mais, sabe por quê? Porque a mulher ficava 24 horas por dia na igreja, participava de todos os trabalhos de evangelismo, todos os trabalhos, negócio de evento da igreja, tudo da igreja. A mulher ficava quase 24 horas por dia na igreja. Não dava comida pro marido, não cuidava do marido, não dava amor pro marido, nem nada do tipo. Isso é uma idolatria, cara. Aí quer que o marido vá para a igreja. E aí? Vocês acham que isso está certo? Idolatria. Existem muitos tipos de idolatria. Outro, esse daqui, Jesus, né? Seus hipócritas. Jesus chamou a gente de hipócrita na Bíblia, hein? Hipocrisia. O que é hipocrisia, pessoal? A hipocrisia é o cara que não vive o que prega. Não vive o que prega. Olha só, isso muitas vezes falam que nós não pregamos o que vivemos porque as pessoas querem que você as obedeça. Tá bem? Eu mesmo, você é homofóbico. Se viver como eu vivo é homofóbico, tudo bem. Eu sei o trabalho que eu já fiz para ajudar muitos homossexuais na minha vida. Tá? E aqueles que eu acolhi, todos eles, eu preguei o pecado. Agora, eu não sou obrigado a fazer o que eles querem para não ser chamado de homofóbico. A hipocrisia é eu falar que é pecado tal em um local, quando eu estou com um homossexual, eu falar que está tudo bem. Ah, pastor, mas eu posso ser preso. Você precisa ler isso aqui, ó. Esses dois livros. Torturado por amor a Cristo e nos subterrâneos de Deus. Simples assim. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. A defesa dos valores cristãos devem vir em primeiro lugar. Você não deve fazer concessão dos valores cristãos em local algum. Então a hipocrisia é muito mais do que, por exemplo, eu tinha um casal dentro de uma igreja que eu pastoreei. Eu pastoreava uma igreja que tinha um casal, por exemplo, pessoal, que o abençoado dentro da igreja, o seu presbítero fulano de tal, ele chegava assim, parecia até que tinha um séquito de anjos fazendo apresentando ele, porque o cara, todo mundo na igreja não imaginava como é que esse cara não era arrebatado, porque o cara era visto como perfeito dentro da igreja. Só que quantas vezes a mulher dele, a filha dele vinha machucada, a mulher vinha de óculos escuros na igreja que estava com o olho desse tamanho. Ai, pastor, ele socava a lata na esposa. Não é só isso que é hipocrisia. A hipocrisia é o cara que lá na igreja é um irmãozão fulano de tal, mas a hora que está escondido está lá no site pornô. Nem vou perguntar, né? Eu ia falar aqui, ó, fala um site pornô aí, que é capaz de aluno, né, falar, né, nome de site pornô. Aí eu enforco vocês. Vou dar nem ponto negativo. Eu vou dar umas bibliadas na cabeça de vocês. É brincadeira, mas é sério. A hipocrisia, cara. Pregar o que não vive. Cristo é poderoso e maravilhoso. Ele deu a vida por você. Ah, pastor, outra hipocrisia. As pessoas lá de fora, você é o crente agente secreto. Ninguém sabe que tu é crente, porque afinal de contas, ser crente, seguir uma teologia conservadora, é bonito ser crente a lá, worship, né? Fica meia hora com aquele gemido. Te amo, Jesus. Nossa, coisa chata. Né? Né? Não, é ser o crente de verdade. Por isso que eu dou valor pro pessoal da presbiteriana. E para muitos assembleanos, como minha sogra, por exemplo, ele não tem vergonha não de falar sou crente. Não, é o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente.
Ninguém sabe. Isso é hipocrisia. Dentro da igreja, irmão fulano de tal. Lá fora, o pessoal acha que ele é mais pecador do que eles juntos. Hipocrisia. Hipocrisia. Tá? Então, isso daqui, o que ele faz? Ele faz com que turve a nossa visão, e no caso da revelação geral, que ele contamine a pessoa, e a pessoa não consegue enxergar a revelação especial. Por isso, nós estamos o quê? Nós estamos ali. Como é que eu vou explicar para vocês? Nós estamos ali. Oh, meu Deus. A gente está ali quando é fácil de atirarem na gente, amor. Como é que é? Quando é fácil de atirarem na gente, Ô, produção, me ajuda aí. Vulneráveis. Isso. Nós estamos vulneráveis nós temos apenas a revelação geral, nós estamos vulneráveis. E isso daqui, e essa vulnerabilidade faz com que a hipocrisia, a idolatria também tem idolatria ao eu. O ser humano ele tem a necessidade de se achar superior aos outros. Olha só. Idolatria faz isso. Apostasia também. Apostasia junto com a idolatria, o cara fica se achando. Muitas vezes ele tá lá, o frentista do posto fala, não, coloca aí o aditivo. O frentista fala, então, não coloca esse tipo de aditivo porque faz mal. Com quem ele pensa que ele está falando? Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o meu carro. O eu. Idolatria com apostasia. Eu não preciso de Deus, eu sou o superior, não tem ninguém acima de mim. E aí vem idolatria, eu sou lindo. Cara, até você entra no quarto, assim, ele tá abraçado com o espelho, beijando a imagem do espelho na boca. Sabe, o malhador chega na academia, ele chega assim. Parece o Siri da Brahma. Quem lembra da propaganda do Siri da Brahma? Ele se acha lindo. Isso atrapalha. Amém? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agora vamos às perguntas, né? Porque a Vanessa já gritou ali, ó. Vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas. Deixa eu pôr aqui a minha cara linda, minha cutis. Olha a idolatria, pastor. Olha a apostasia, idolatria. Sorry. Vamos lá. Pessoal, deixem esses comentários, tá? Para eu responder. Vinícius Alexandre, Felipe, Anderson de Souza, vendedor de Bíblias, ó, deem um salve pro suporte aí, pessoal. É o Léo. Pessoal, lembrando que as perguntas aqui mencionadas têm que ser sobre essa matéria, teologia sistemática, não podemos fugir do foco da aula. Ana Maria Ferreira Barbosa, boa tarde, professor Raul. Obrigado, minha irmã. Boa tarde. Jonathan, quanto à teologia da prosperidade, teologia do coaching, é correto chamar de teologia? Teologia da prosperidade, teologia da libertação e teologia do coaching, eles não cultuam ao Deus verdadeiro. A teologia da prosperidade e o coaching é o dinheiro e o ser humano. A teologia da libertação é o quê? Eles querem que a revelação geral seja perfeita. Então, os irmãozinhos têm que ter o que comer, os irmãozinhos têm que estar numa boa. Então, se o irmãozinho der um tiro na tua cabeça e levar a tua carteira, ele é uma vítima da sociedade, afinal de contas, ele não tinha. Entendeu? Então, isso é muito sério. Então, não é teologia. Teologia é seguir a Deus. Teologia é seguir o nosso Senhor, é estudar o nosso Senhor. É o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Tá?
Boa tarde, Gabriel. Teofania é somente com Deus ou outros seres espirituais, como anjos, por exemplo, pode acontecer? Aconteceu na Bíblia, mas a questão é a seguinte: nós temos aviso na Bíblia de que a gente não deve ficar caçando anjo, que a gente vai arrumar para nossa cabeça, tá? A Bíblia explica isso em vários locais, entendeu? Então nós devemos buscar a Deus e as teofanias necessárias já aconteceram na Bíblia. Nós não temos a necessidade dela porque Deus nos deixou a palavra dele e colocou a fé no nosso coração. Isso que vocês têm que entender. O Espírito Santo dele está em nós. Nós não precisamos mais que o irmãozinho venha trazer palavra para a gente. Por quê? Porque nós temos tudo que Deus precisava falar para nós dentro disso aqui, dentro da Bíblia. E dentro de nós tem o Espírito Santo para entender o que está aqui aplicando na nossa vida. Então não tem necessidade mais. Esse é o X. Ah, Deus não pode usar uma mula para falar comigo hoje? Pode. Então, se ele pode usar uma mula, ele não pode usar o irmão? Pode, mas não existe necessidade. O Consolador, o Espírito Santo está em nós. Entendeu? Então, nós não temos mais a necessidade da teofania hoje. Tá? Pessoal, não quero ofender quem é arminiano aqui, continuista, tá? O que você responder nas avaliações falando sobre isso vai ser corrigido, tá? Tranquilo. Vocês não vão ser prejudicados, não. Militância, seja de qual lado for, correto. É ruim. A de esquerda é a pior, além de ser anticristã, é confusa e hipócrita. Nem unidade deles existe. Só por causa disso, as pessoas deveriam sair fora disso. Porém, são todos cegos que guiam outros cegos. Olha só, com relação à união, a esquerda é muito unida, tá? Eles podem se degladiar entre eles, mas chega na hora de implantar a revolução, eles estão todos ali de mão dada. É uma coisa que a direita precisa aprender muito, pessoal. A direita não. A direita, se o cara falar uma coisa que você não gosta, pronto, já vira o cão e já... Né? Que aula maravilhosa, ensino forte, porém verdadeiro. Amém. O maior exemplo de hipocrisia é a militância esquerdista. Sim, Jonathan. Vamos às perguntas. A idolatria ao conhecimento também, né, pastor? Muitos reformadinhas. Exatamente. A idolatria soberba. Não, eu sou o cara. Fulano não tem nem diploma. Não, eu fiz faculdade. Como se a academia em geral no Brasil é um desastre, né? Então. Ah, idolatria ao conhecimento. Rafael Vilas Boas Paz, Rafael Márcio Coutre, na área. Desculpa a pergunta, qual a diferença entre arminiano e calvinismo? Felipe, você vai aprender isso no canal. A gente vai ter aula explicando 5 pontos dos remonstrantes, 5 pontos do calvinismo. Não é condizente com a matéria agora, então aguenta a mão aí, tá? Felipe, né? Já falou que é o Anderson. E aí, pessoal, não tem mais perguntas? A gente teve 1h14 de aula, espero que vocês tenham gostado. Que eu já vou encerrar. Lembrando que essa aula, amanhã a reprise já deve estar valendo, tá? Já deve estar ativada. Então fiquem aí de olho que a gente vai poder, eu vou colocar a reprise no curso, tá? Com as provas novas referentes a essas aulas. Pastor é mal, né? Todas as aulas vão ser todas pelo YouTube. Sim, eu peço a vocês que não passem esse link para ninguém, porque esse link é a aula do curso de teologia, tá bom? É só para vocês que são alunos, tá bom? É um aviso que eu dou como cristãos, eu apelo para vocês como cristãos, tá? Por favor, não passem esse link para ninguém que não seja aluno do curso. Obrigado, Anderson. Obrigado.
A gente estava pensando em ir para o Vimeo, né? Mas primeiro que a gente leciona para cristãos. Então, o que acontece? Eu não acredito que vocês vão fazer algo ruim, assim, né? De piratear o curso. E segundo que aumentaria muito o valor, né? Para a revenda do curso, a gente não quer aumentar o valor. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar. Muito obrigado. Estou muito feliz aqui com vocês. E vamos lá, vamos para a batalha, né? Vamos para a luta. Né? Parabéns, pastor. A aula foi muito instrutiva. Obrigado. Então é isso. Vou encerrar, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem nós temos outra aula de teologia, tá? E teremos outra aula de teologia. E amanhã, para quem já está no curso de capelania, a gente tem aula ao vivo de capelania. Amém? Então Deus abençoe. Até a próxima aula na semana que vem. Amanhã eu não sei se a gente vai ter live, porque a gente tem que resolver umas coisinhas aqui, senão segunda-feira não tem review. Deus abençoe, pessoal. Então, obrigado. Ainda bem que gostaram da aula. Fico muito feliz. Vocês não imaginam o quanto. Deus abençoe, pessoal. Encerrando agora mesmo.